Olá, bem-vindos a mais um debate, a mais uma discussão aqui no canal da ABS Paraíba. A gente está aqui no Sanear, o seminário promovido aqui pela ABS Paraíba, um seminário sobre saneamento ambiental, um dos mais importantes eventos do setor aqui para o estado. E a gente agora consegue uma brecha nas agendas dos nossos palestrantes. Eu estou aqui com Dantas, presidente da ABS, e estou aqui com Alexandre Anderaus. Eu estou aqui com Alexandre Anderaus, da ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que é a agência do governo federal que promove a discussão e a edição das normas e das leis, a gente pode dizer? Das normas de referência. Das normas de referência do setor de saneamento. Do setor de saneamento. Eles vão me ajudar aqui porque eles são os técnicos da área e em algum momento eu vou precisar de uma vírgula, de um parênteses aqui para que eles me ajudem no esclarecimento dos assuntos. Alexandre, a gente observou ali que uma das metas da ANA é até 2033, todos os brasileiros terão acesso, ou 90% da população, com acesso a esgoto. A esgoto tratado e acesso, e 90%. 99%. E 99% acesso à água tratada. Considerando o tamanho do Brasil, né, a gente considera que isso é um desafio, né? Um desafio para qualquer governo. Como é que a ANA está trabalhando com essa perspectiva e qual é o desafio que vocês acham que vão enfrentar até 2033? Isso é bom porque tem planejamento, né, gente? É bom, é um sinal bastante importante para a gente, né? Que tem dificuldade de trabalhar com planejamento. Bom, boa tarde. Primeiramente, dizer que é uma alegria estar aqui pelo segundo ano consecutivo nesse evento aqui no Sanear Paraíba, que acho que é um evento que já que desponta num grande evento de setor na região Nordeste, né? O evento está se consolidando. E com relação ao papel da ANA e as metas, bom, primeiramente o papel, vamos recapitular um pouco, houve a reforma do Marco Legal do Saneamento em 2020, né, trazendo a ANA essa função de estabelecer normas de referência. Por quê? Porque diferente de outros setores da infraestrutura, energia, telecom, portos, aeroportos, em que a titularidade do serviço é da União, o saneamento, a titularidade é municipal. E por ser a titularidade municipal, então, cabe ao município, ao titular, decidir quem vai prestar o serviço, decidir, realizar o planejamento e decidir quem vai regular o serviço, né? Então, o titular pode delegar o serviço para uma entidade reguladora municipal, intermunicipal ou até estadual. Ocorre que, por conta desse arcabouço jurídico institucional, há no Brasil dezenas e dezenas de entidades reguladoras e cada uma até então definindo regras para os seus prestadores, para os seus regulados. Então, havia no Brasil, ainda há milhões de regras, às vezes até que se contrapõem umas às outras. Por exemplo, tem prestadores de serviço no Brasil que são regulados por mais de 10 agências reguladoras em diferentes estados. Isso gerava uma insegurança jurídica, né, para o setor. Então, o legislador achou interessante trazer uma entidade federal para padronizar as regras. Então, por meio de normas de referência que são de adesão voluntária, não são são de adesão voluntária, mas para ter acesso a recursos públicos federais é necessário que a entidade reguladora infranacional, né, e os titulares observem as normas a serem emitidas pela ANA. Então, assim, a gente entende com essa estabilização regulatória e com o fortalecimento das entidades reguladoras infranacionais, que também é outro papel da ANA, fortalecer esses entes, porque o setor precisa de entidades reguladoras fortes, né? Para poder, não importa se a prestação de serviço é por autarquia, se é por uma empresa estatal, se é por uma empresa privada, é importante que haja uma regulação, né? O regulador ajudando a estabelecer as tarifas, regulando a qualidade da prestação de serviço. Então, a gente entende que com esse fortalecimento da regulação, a gente vai ter mais condições de caminhar rumo a essas metas de universalização. Tá. Todos esses elementos, eles dizem respeito, por exemplo, a todas as prefeituras, as pequenas prefeituras, as grandes prefeituras. Todo mundo está vinculado a essas normas. Exatamente. Para ter acesso à verba, para acessar os recursos. Exatamente. Então, assim, hoje o marco, né, a 11445 já diz que o município precisa delegar regulação. Isso é um ponto importante porque no Brasil ainda há muitos municípios que ainda não delegaram a regulação.
água e esgoto. Agora, se a gente falar, por exemplo, resíduos sólidos, há poucos municípios regulados, por enquanto. Então, assim, se o município precisar de recurso público ou um financiamento do BNDES para construir um aterro sanitário, ele precisa ter delegado a regulação. Senão, assim, a rigor, o governo federal não libera esse financiamento ou esse repasse de recurso. Então, isso é um ponto importante, né? Dantas. Sim, Alexandre, essas regulações da ANA é importante, né, para nós no setor. Eu lembro que começou aí uns 2 anos atrás com a norma de referência 1, hoje Sim. Nós já estamos na 7, né? 8 já, agora, né? Essa semana foi publicada a 8, né? A 7 é a que trata dos serviços as condições gerais de prestação de serviços de resíduos sólidos. Isso. E aí eu queria que você falasse um pouco como é que está sendo o aceite dessas normas, fazer uma retrospectiva com relação a essa norma de referência 7 e, se possível, também a 8, que é a mais recente, né? Tá. Então, essas duas normas, a 7, que é de condições gerais de prestação de serviços de resíduos sólidos urbanos, e a 8, que é dessa semana, né, que é de universalização de serviços de água e esgoto, elas são muito novas e, como as normas de referência, elas têm um prazo, não para entrar em vigor, mas para a ANA começar a verificar a adesão dessas normas, então não dá para ter uma dimensão exata, assim, de quem está observando ou não. Mas o que a gente sente é que as entidades reguladoras infranacionais, os prestadores de serviço, todos, e os titulares, eles estão se esforçando para atenderem as normas de referência da ANA, né? Então, tem uma outra norma muito importante, Dantas, que foi publicada no começo desse ano, é a norma de governança das entidades reguladoras infranacionais, que é uma norma que diz o mínimo que uma agência reguladora precisa ter, como ela precisa estar estruturada para poder regular, para poder funcionar, né? Essa é uma norma importantíssima para o setor, porque muitas entidades reguladoras vão precisar se estruturar. Por exemplo, ter uma diretoria colegiada, com estabilidade com mandato, ter transparência, fazer consultas e audiências públicas para fazer os regulamentos, ter independência decisória, financeira, recursos próprios, né? Porque também a fonte principal de recurso dessas entidades é a chamada de taxa ou preço público da regulação, que é um percentual bem pequenininho da tarifa. Então, eu vou falar da norma de referência número 1, que é da cobrança dos resíduos sólidos urbanos, tá? Então, assim, o resultado que a gente teve até agora, poucos municípios, menos de 10%, pelo menos eles declararam que instituíram a cobrança. Mas, que é bom ter um ponto que, se a gente olhar o SNIS, esse número é muito maior. Ocorre que o SNIS ele é autodeclaratório, né? No caso aqui para a ANA, os municípios têm que comprovar a instituição da cobrança. E então a ANA publicou esses dias cerca de 438, se não me falha a memória, comprovaram a instituição da cobrança, que é uma determinação do novo marco. E a cobrança é taxa ou tarifa, tá? Se não for cobrança, como é que esses municípios esses serviços são custeados? Pelo orçamento geral do município. No fundo, é o contribuinte que paga, né? Mas entende-se que com uma cobrança por taxa ou por tarifa, uma cobrança que possa pagar os custos de manutenção, operação e investimento, que os serviços vão avançar no país com uma universalização. Estou falando agora de resíduos sólidos urbanos, né? Um outro ponto importante, Alexandre, é como é que você vê como agente regulador a questão da qualidade nas nossas agências reguladoras. A gente conhece algumas, né, que são muito assim, boas, serve de exemplo a GESAN e algumas outras. E aí tem umas novas, inclusive a nossa aqui de João Pessoa, né, foi criada, está sendo, vamos dizer assim, estabelecida. Acho que até o final do ano aí ela está pronta para funcionar. Esse desafio de esses municípios, mesmo uma capital como João Pessoa, imagina o desafio para cidades menores que precisam fazer isso. Mas aí tem opções técnicas importantes, né? Você utilizar outras agências que possam fazer isso. Então, assim, como é que você avalia essa qualidade dessas agências reguladoras? Se tiver algum dado concreto aqui da nossa região Nordeste, como é que está aí?
vários municípios podem atuar com uma mesma agência reguladora? Sim. Como no caso, por exemplo, dos aterros, que os municípios se reúnem e tem um aterro que atende a vários municípios, da mesma forma com as agências reguladoras? Sim, isso é até recomendável, porque assim como a prestação de serviço, que precisa de escala, a agência reguladora também precisa de escala, né? Até, assim, eu vejo uma dificuldade muito grande das agências municipais, que são agências pequenas, de poderem se estruturar para prestar um bom serviço de regulação, porque a agência precisa de receita também para ter um quadro técnico capacitado, né, para contratar bons técnicos, bons especialistas, e às vezes uma agência municipal, não que seja impossível, mas é mais desafiador, né? Agora, um bom modelo de agência também que a gente tem visto são as agências intermunicipais. São aquelas agências que os municípios se juntam, né? Alguns municípios formam um consórcio público de direito público e aí dali surge uma agência reguladora, como a agência que você citou agora ali, a GESAN, lá do Rio Grande do Sul, a Ares PCJ no estado de São Paulo, no estado de Santa Catarina tem algumas. É um modelo interessante também que a gente tem dado certo. E tem as agências estaduais também, né? A gente não tem ainda dados específicos, a gente conhece bons exemplos de agência reguladora, né? Mas eu não vou citar nenhum para não correr o risco de deixar alguma de fora. Mas um dos papéis da ANA, ela está instituindo um programa que se chama Pró-Saneamento, que tem 2 objetivos centrais. Um é avaliar a qualidade da regulação. Então, no futuro, é possível que a ANA realize um selo de regulação, alguma forma de classificação, né, das entidades reguladoras, que são em torno hoje de 90, no site da ANA tem 94 mapeadas, são várias, né? Então a gente pretende classificar essas entidades com relação à qualidade da regulação, e outro papel da ANA também é fortalecer essas entidades, então favorecer na participação de cursos, de alguma forma fortalecer, assim como a ANA, a Agência Nacional de Águas, tem feito já há vários anos na área de recursos hídricos, com um programa que se chama Progestão. A gente pretende fazer algo talvez parecido com relação à regulação do saneamento, também para fortalecer essas entidades. Muito bom, Alexandre. Uma última pergunta, um último enfoque. A gente sabe que o saneamento básico é composto pelos 4 componentes, né? Água e esgoto são bem regulados, vamos dizer assim, bem regulados entre aspas no país. Resíduos sólidos está iniciando, mas temos o 4º componente, que é a drenagem urbana, que ainda não é regulada, né? Então, qual é o desafio que é grande para a ANA? É trabalhar esse tema, já que eu penso que cada vez mais as cidades vão estar aí. E a gente está com um exemplo, né? A gente tem um problema agora, né? Isso, problema que ele está recorrente. Né? A gente teve um estouro agora com o Rio Grande do Sul, mas problema que vem já. As mudanças climáticas são reais, né? E estão eventos extremos cada vez mais severos. E na nossa região aqui, né, semiárida, pode ser chuva, pode ser seca, pode ser estiagem. Então, assim, é um desafio grande para a ANA. Como é que vocês estão se estruturando para essa regulação com relação à drenagem pluvial urbana? Tá, sim. Não, primeiro para dizer que a gente tem uma área, a gente tem uma coordenação de drenagem, de regulação de drenagem, assim como a gente tem uma de resíduos sólidos, de água e esgoto, de governança, de contratos e legislação, de regulação tarifária. Então a gente tem uma coordenação de regulação de drenagem que está trabalhando numa norma de referência que deve ser publicada no final desse ano, começo do ano que vem, que é uma norma que fala das condições gerais de prestação de serviço. É uma norma que vai dizer o que é o serviço de drenagem, que às vezes a gente não sabe o que é. Ele existe, é um serviço que é construir infraestrutura, existe um serviço. Então a gente já está trabalhando, estamos fazendo tomada de subsídio, logo mais haverá ainda esse ano uma consulta pública. Então a gente está trabalhando nessa norma de referência que vai ser a primeira dentre várias, né? Futuramente a gente vai ter que trabalhar numa norma também de cobrança. Às vezes a gente torce o nariz, né? Mais uma cobrança de um serviço, mas às vezes o serviço precisa dessa sustentabilidade econômico-financeira para poder avançar, né? Porque assim, de uma forma ou de outra, o serviço tem que ser pago, como eu falei anteriormente. Ou vem pelo orçamento do município, ou vem por meio de uma taxa ou de uma tarifa, mas a gente tem avançado assim em água e esgoto, né? Já há muitos anos. Resíduos sólidos vem um pouco atrás, agora a drenagem está mais distante, mas
como você falou, o assunto agora ele entrou na pauta definitivamente. Então, a força. E é interessante que os componentes estão conectados. Então, gestão de resíduos sólidos tem um impacto na drenagem, que tem um impacto em água e esgoto. Vocês vejam, lá no Rio Grande do Sul agora tem várias ETAs e ETs que não estão funcionando, né, porque estão debaixo d'água. Então, a gente às vezes trata separadamente, mas os componentes estão relacionados. Até a questão da cobrança, tem a discussão do cofaturamento de resíduos sólidos com água e esgoto. No futuro a gente vai, de repente, eventualmente vai discutir o cofaturamento da drenagem com serviço de água e esgoto. Então tem muita coisa que a comunidade técnica precisa, nós juntos precisamos desvendar. Impacta o planejamento das cidades de uma forma muito ampla, porque você tem que pensar habitação, considerando todos esses elementos. A construção civil vai estar sendo impactada, né? Todas as cidades elas estão impactadas. Quando a gente vê o noticiário, quando a gente vê aquelas imagens, a gente fica assim, nossa, mas a gente... O que é que está acontecendo? A gente constrói tão perto do rio, a ponto de acontecer o que está acontecendo, como às vezes a gente vê aqui na praia, a maré sobe. A gente tem uma norma muito, muito clara de até onde você pode construir. Então, assim... Eu tinha uma pessoa, um professor da UFPB, que sempre me dizia assim, olha, o povo fala, o mar está invadindo, não é bem o mar que está invadindo, né? A gente precisa planejar as cidades para evitar mortes e desastres, e isso é uma coisa urgente. Eu acho assim que, lamentavelmente, a gente está aprendendo com uma tragédia, né? E não há mais como não planejar, e eu acho que a população vai estar atenta com os gestores públicos, né? Sim. E o interessante é que, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, essas infraestruturas que foram destruídas, elas vão precisar ser reconstruídas, mas com outras variáveis, né? A gente vai precisar inserir essas novas, atualizar as séries históricas de chuva, porque a reconstrução de pontes, a gente não vai usar as mesmas variáveis, a gente vai ter que usar novos dados, né, para construir essas infraestruturas, rodovias, pontes, viadutos, os sistemas, a infraestrutura de drenagem, essas novas cheias vão ter que ser colocadas também em consideração. Se virar com planejamento e engenharia, né? Outro dia, Alexandre, eu conversando com o Jô, disse que era um sonho meu, né, como engenheiro, eu tenho 40 anos aí na área, de ver um dia ainda, ver mesmo com esses olhos aqui, a gente trabalhar a nível de Brasil com saneamento integrado. Esses 4 componentes trabalharem desde o planejamento até a sua execução, fiscalização, regulação dos 4. Isso já existe na Europa, a gente já conhece alguns países que têm isso. E assim, eu penso que esse é um caminho. E esse caminho ele vai ser forçado entre aspas, exatamente com essas ações, essas mudanças climáticas, tudo que está acontecendo vai forçar a se ver, ou ter outro olhar sobre como fazer tudo isso, né? De certa forma, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é muito, muito triste para nós, né? Assim, a forma como veio, mas vai trazer ensinamentos, muitos ensinamentos aí para o meio técnico, para que se busque soluções adequadas para essas situações que vão ser, tenham certeza, cada vez mais recorrentes. Sim, é verdade. Desculpa interromper. Eu falei na abertura do evento hoje, uma semana antes da enchente, eu estava lá, né, com o Demetrio, a gente esteve lá em Caxias do Sul e São Leopoldo, no DEMAI, e eu recebi uma foto esses dias, o DEMAI lá de São Leopoldo que a gente foi, está debaixo da água. E são excelentes prestadores de serviço, isso foi interessante, responsáveis, tem uma regulação, mas infelizmente esses desafios, né, essas coisas, às vezes acho que elas acontecem para a gente também evoluir, né, e eventualmente não cometer mais os erros do passado. E a gente tem que planejar a longo prazo, né? Sim. Por exemplo, os futuros governantes, os atuais governantes, não adianta mais pensar os seus 4 anos de mandato, sim, né? A gente tem que pensar lá na frente, a muito longo prazo. Eu acho interessante que você coloca, a Ana coloca um objetivo para 2033, parece que está longe, está pertinho, tem 9 anos, daqui a pouco, mas assim, é cada vez mais urgente que a gente se planeje, né, como cidade, porque não tem mais como fazer de outro jeito, né? Então, assim,
A gente agradece o tempo de vocês aqui, a gentileza em conversar aqui com o canal da ABS Paraíba. E olha, vocês fiquem atentos, porque a gente está sempre trazendo novos conteúdos aqui para quem está interessado na área, para os estudantes, para os profissionais. Vem, busquem o nosso canal, que a gente sempre está trazendo conteúdo aqui extremamente significante na área de saneamento. Muito obrigada a todo mundo, obrigada a vocês pelo tempo, pela disponibilidade, pelas informações. Obrigado. Obrigado. Um abraço. É isso, gente.